A paz de Cristo, queridos irmãos e irmãs. Existe uma oração que faz o impossível acontecer mais rápido. Não é uma fórmula mágica, nem uma palavra secreta. É algo que toca o coração de Deus de uma forma tão profunda que ele muda o tempo a favor daqueles que a entendem. Hoje, eu quero te mostrar como essa oração pode acelerar o agir de Deus na sua vida. Vamos mergulhar em um tema que soa quase como um segredo, uma verdade sussurrada através dos séculos por aqueles que a experimentaram. Falaremos sobre a oração que acelera o tempo de Deus. Eu sei, a frase por si só já gera um misto de curiosidade e talvez até ceticismo. Como poderíamos nós, seres finitos, influenciar o relógio do eterno, o kairós divino que opera fora de nossas limitações? Então, se o seu coração está cansado de esperar, se parece que as promessas de Deus estão demorando demais, assista esse vídeo até o final. Porque talvez o que está atrasando o teu milagre não é o tempo. É o tipo de oração que você tem feito. Muitos de nós vivemos no vale da espera. Esperamos por uma cura, por uma restauração familiar, por uma porta que se abra, por uma resposta que parece tardar. E nessa espera, a nossa fé é testada e o nosso coração, por vezes, se cansa. Perguntamo-nos se Deus realmente nos ouve, se o tempo dele não estaria desalinhado com a nossa urgência, com a nossa dor. Mas e se eu lhe dissesse que as Escrituras Sagradas contêm chaves, não para manipular Deus, mas para nos alinharmos tão perfeitamente ao seu propósito que o tempo de espera é drasticamente comprimido? E se houvesse um padrão, um tipo de oração que, quando compreendida e praticada, destrava a ação divina de uma forma que parece acelerar o cumprimento das promessas em nossa vida? Este não é um convite para uma fórmula mágica, mas um chamado para uma profundidade espiritual que talvez você nunca tenha explorado. Um convite para entendermos juntos um princípio poderoso, testado por milhares ao longo da história da fé. Um princípio que começa não em um pedido, mas em uma descoberta dentro da própria palavra de Deus, em crônicas antigas que guardam o segredo. Esta jornada investigativa nos leva diretamente às páginas do livro de Daniel. Para entender o poder que reside em sua oração, precisamos primeiro nos transportar para o seu tempo, para o seu exílio. Daniel não era um homem vivendo em paz em sua terra natal. Ele era um cativo na Babilônia, uma das mentes mais brilhantes de sua geração, servindo a um império estrangeiro, mas com o coração totalmente em Jerusalém. Ele vivia imerso em uma cultura pagã, cercado por pressões para abandonar sua fé e seus costumes. Mesmo assim, sua disciplina espiritual era inabalável. 3 vezes ao dia, ele se voltava para Deus em oração. Mas a oração que vamos analisar hoje não foi uma de suas orações diárias. Foi uma oração específica, nascida de um estudo profundo e de uma inquietação santa que tomou conta de sua alma. O capítulo 9 de seu livro começa de uma forma fascinante. Daniel nos diz que ele estava estudando, lendo os escritos do profeta Jeremias. Ele não estava apenas esperando passivamente que Deus lhe falasse. Ele estava buscando ativamente a vontade de Deus nos registros sagrados que tinha à sua disposição. Ele estava mergulhado na palavra, procurando por respostas, por entendimento, por uma luz no fim do túnel de 70 anos de cativeiro. É neste ponto que o mistério começa a se desenrolar. Daniel se depara com uma profecia específica, a de que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ao ler isso, algo se acende dentro dele. Ele não apenas aceita a informação, ele a transforma em combustível para a sua intercessão. Ele percebe que o tempo profético estava se aproximando do seu cumprimento. E sua reação imediata define o primeiro passo da oração que acelera o tempo. Ele compreendeu que a profecia não era uma sentença passiva, mas um convite à participação. A promessa de Deus sobre o fim do cativeiro não o fez sentar e esperar, mas o colocou de joelhos. Ele entendeu que a palavra de Deus exigia uma resposta humana, uma contrapartida de fé e ação. E foi exatamente essa compreensão que deu início a uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Vamos ler juntos o que o próprio Daniel escreveu em Daniel 9, versículos 3 e 4. Preste atenção em cada palavra. Então, voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe a postura de Daniel. Ele voltou o seu rosto. Isso não é uma ação casual, é um ato de determinação, de foco absoluto. Ele se desligou do mundo ao seu redor, das intrigas do palácio babilônico, e concentrou todo o seu ser na busca por Deus. A oração foi acompanhada de súplicas, jejum, pano de saco e cinza, que eram sinais externos de um profundo quebrantamento e humildade interior. O início de sua oração é a chave que destrava todo o resto. Ele não começa com uma lista de pedidos ou com uma reclamação sobre a demora. Ele começa com adoração e reconhecimento. Ele exalta a grandeza, a temibilidade, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Ele reafirma quem Deus é antes de apresentar qualquer necessidade. Esse alinhamento de perspectiva é fundamental e frequentemente negligenciado por nós em nossa pressa. Ao fazer isso, Daniel estabelece a base correta para a sua intercessão. Ele não se aproxima de Deus como um credor cobrando uma dívida, mas como um servo humilde diante de um rei soberano e fiel. Ele reconhece que qualquer ação de Deus será um ato de misericórdia, não uma obrigação. Essa atitude de reverência e adoração prepara o terreno para que o céu se mova em resposta ao seu clamor. Essa primeira parte da oração nos ensina algo crucial. Para acelerar o tempo de Deus, primeiro precisamos desacelerar o nosso próprio coração. Precisamos parar de focar em nossa urgência e começar a focar na majestade de Deus. É nesse lugar de adoração e rendição que a verdadeira comunicação com o céu começa. E é a partir daí que o primeiro elemento transformador da sua oração se manifesta de forma poderosa. Logo após adorar a Deus por quem Ele é, Daniel inicia uma confissão profunda e abrangente. Ele diz no versículo 5: Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Note que ele usa o pronome nós. Daniel, um homem justo, se inclui no pecado do seu povo. Ele não aponta dedos, ele assume a responsabilidade coletiva. Este é o primeiro elemento prático da oração que acelera o tempo: o arrependimento genuíno. Muitas vezes, nossas orações por uma intervenção divina são bloqueadas por áreas não confessadas em nossas vidas. Queremos que Deus haja em nosso futuro sem que tenhamos lidado com o nosso passado e presente. O profeta Isaías já havia dito: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Daniel entende isso perfeitamente. Ele sabe que a razão do cativeiro de 70 anos foi a desobediência de Israel. Portanto, a chave para o fim do cativeiro não era apenas pedir a liberdade, mas reconhecer e confessar a causa da prisão. O arrependimento sincero é como limpar um canal de comunicação que estava obstruído. Ele remove a estática espiritual que impede que nossa comunhão com Deus seja clara e eficaz. Pense em sua própria vida agora. Existe alguma área onde você tem resistido a Deus? Algum padrão de comportamento, pensamento ou omissão que você sabe que entristece o Espírito Santo? A oração que acelera o tempo começa com a coragem de olhar para dentro e confessar, não para obter o perdão que já nos foi dado em Cristo, mas para restaurar a intimidade e remover qualquer obstáculo à ação de Deus. Este ato de confissão não é para informar a Deus, pois Ele já sabe de tudo. É para nos alinhar com a verdade dele. É reconhecer que o seu caminho é justo e que nós nos desviamos. Essa humildade move o coração de Deus de uma maneira que a arrogância e a autossuficiência jamais conseguirão. E é após limpar o terreno com o arrependimento que Daniel introduz o segundo elemento, um princípio de alinhamento celestial. O segundo elemento, e talvez o mais poderoso, é que a oração de Daniel não foi baseada em seu próprio desejo, mas na promessa de Deus. Ele não chegou diante do trono e disse: Senhor, eu acho que já se passaram anos suficientes no exílio, está na hora de nos libertar. Não, ele orou: Senhor, Tu prometeste através de Jeremias que seriam 70 anos. O tempo chegou, cumpra a Tua palavra. Isso muda tudo. A oração que acelera o tempo não tenta convencer Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Pelo contrário, ela descobre o que Deus já prometeu fazer e clama pelo cumprimento dessa promessa. É uma oração de concordância com a vontade revelada de Deus.
É como se estivéssemos pegando um contrato assinado por Deus e humildemente apresentando a Ele, pedindo que honre a sua própria assinatura. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quão bem conhecemos as promessas de Deus? Estamos orando com base em nossos medos, ansiedades e desejos, ou estamos, como Daniel, vasculhando as Escrituras para encontrar a vontade declarada de Deus para a nossa situação? Quando você ora pela sua saúde, você está lembrando a Deus que, pelas feridas de Cristo, fomos sarados? Quando ora por suas finanças, lembra-se da promessa de que Ele supre todas as nossas necessidades? Esta é a essência da fé que agrada a Deus. Fé não é acreditar que Deus fará o que queremos, mas acreditar que Deus fará o que Ele disse que faria. Orar a palavra de Deus de volta para Ele demonstra que levamos suas promessas a sério, que confiamos em sua integridade e que estamos alinhados com o seu propósito. Isso transforma a nossa oração de um mero pedido para uma declaração de fé poderosa. Portanto, a aceleração não vem de forçar a mão de Deus, mas de alinhar nosso clamor com o seu plano já estabelecido. Quando fazemos isso, algo poderoso acontece não apenas em nossos corações, mas também no reino espiritual. Nossa oração se torna uma arma precisa, guiada pela própria palavra de Deus, e isso desencadeia uma resposta imediata no céu, embora nem sempre a vejamos instantaneamente na terra. A resposta à oração de Daniel foi imediata. No mesmo capítulo, o anjo Gabriel aparece e diz: "No princípio das tuas súplicas saiu a ordem." No momento em que Daniel começou a orar da maneira certa, com arrependimento e alinhado à promessa, o céu se moveu. A resposta foi despachada instantaneamente. Isso por si só já é uma revelação incrível sobre a eficácia desse tipo de oração. Contudo, o livro de Daniel nos oferece outra perspectiva crucial no capítulo 10. Ali, Daniel ora novamente, e a resposta demora 21 dias para chegar. Quando o anjo finalmente aparece, ele revela o motivo da demora. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha espiritual intensa no reino celestial que atrasou a manifestação da resposta na terra. Isso nos ensina o terceiro elemento, a perseverança em meio à guerra espiritual. A oração que acelera o tempo de Deus não significa que a resposta aparecerá magicamente no minuto seguinte. Ela significa que a ordem é liberada no céu no momento em que oramos corretamente. A aceleração acontece no ponto de partida, na dimensão de Deus. A nossa parte, então, é perseverar em fé até que a resposta vença a resistência e se manifeste em nossa realidade. Muitos de nós desistimos cedo demais. Oramos por 1, 2, 3 dias e, por não vermos nada, concluímos que Deus não ouviu ou disse não. Mas a história de Daniel nos mostra que o silêncio terreno não significa inatividade celestial. Pelo contrário, o silêncio pode ser o som da batalha sendo travada em nosso favor. A nossa perseverança em oração age como um suporte espiritual para as forças angelicais em combate. Portanto, a aceleração do tempo divino também exige de nós uma reconfiguração da nossa própria percepção do tempo. A resposta já pode ter sido enviada. A cura já pode ter sido liberada. A porta já pode ter recebido a ordem para se abrir. Nosso papel é continuar em fé, adoração e oração. Não para convencer Deus, mas para resistir às forças que tentam impedir a bênção de chegar até nós. Agora que compreendemos os princípios por trás da oração de Daniel, vamos trazer isso para a nossa vida prática através da declaração bíblica. Declarar a palavra não é um encantamento, mas um ato de fé que verbaliza e internaliza as verdades de Deus. É falar à nossa alma e ao mundo espiritual o que Deus já estabeleceu em sua palavra, alinhando nossa realidade com a verdade do céu. Comece declarando comigo, com fé, a verdade sobre o tempo de Deus, baseada em Abacuque 2:3. Eu declaro que a visão de Deus para minha vida, ainda que pareça tardar, tem um tempo determinado. Ela certamente virá e não falhará. Eu não me desespero na espera, pois sei que o tempo de Deus é perfeito. Eu me recuso a ser governado pela ansiedade e escolho confiar no cronograma divino. Agora, vamos declarar a fidelidade de Deus em ouvir nosso clamor, como no Salmo 34:17. Eu declaro que o Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas angústias. Minha voz não ecoa no vazio. Ela alcança o trono da graça. Declaro que meus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir sua direção,
e que meu coração é sensível para perceber seu agir, mesmo quando silencioso. Vamos também declarar nossa autoridade em Cristo sobre qualquer atraso espiritual, com base em Efésios 6:12. Eu declaro que minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Em nome de Jesus, eu me posiciono contra toda força espiritual que tenta impedir o avanço das promessas de Deus em minha vida. Declaro que a resposta de Deus para mim não será retida nem atrasada. Por fim, vamos ancorar nossa esperança na palavra que oramos, assim como Daniel fez. Declare: eu declaro que a minha oração não é baseada em meus sentimentos, mas nas promessas imutáveis de Deus. Eu apresento a sua palavra diante dele como meu argumento. Assim como ele foi fiel para cumprir sua promessa a Daniel, ele será fiel para cumprir as promessas que me fez. A palavra dele é o meu fundamento. Agora, convido você a entrar em um momento de oração sincera. Não como um espectador, mas como um participante ativo. Onde quer que você esteja, se for possível, feche seus olhos. Respire fundo e volte o seu rosto para o Senhor, assim como Daniel fez. Deixe as distrações do mundo de lado por alguns instantes e concentre todo o seu ser na presença do Deus Altíssimo. Vamos começar como Daniel começou, com adoração. Senhor, nosso Deus, grande e temível, nós te exaltamos nesta manhã. Tu és o Criador do tempo e o Senhor da eternidade. Não há nada que escape ao teu controle. Tu és fiel para guardar a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam. Perdoa-nos por tantas vezes nos aproximarmos de ti com o coração cheio de exigências e vazio de reverência. Agora, em um ato de humildade, vamos nos juntar a Daniel em confissão. Pai, nós confessamos que temos pecado. Pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Pecamos por omissão, quando deixamos de fazer o bem que tu nos chamaste a fazer. Nós nos rebelamos contra os teus mandamentos e nos afastamos dos teus juízos. Temos agido com incredulidade e impaciência, tentando controlar o tempo que pertence somente a ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Espírito Santo, sonda o nosso coração agora. Revela-nos qualquer área que não esteja alinhada com a tua vontade. Qualquer raiz de amargura, falta de perdão, orgulho ou idolatria, que possa estar obstruindo o canal da tua bênção em nossa vida. Nós nos arrependemos sinceramente e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de toda injustiça, para que possamos nos apresentar diante de ti com um coração limpo e sincero. Nós reconhecemos, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Renunciamos à nossa própria sabedoria e aos nossos próprios planos. Submetemos a ti o nosso tempo, a nossa agenda e as nossas expectativas. Ensina-nos a descansar em tua soberania, a confiar em teu caráter e a esperar com paciência ativa pelo cumprimento dos teus propósitos, que são sempre maiores e melhores que os nossos. Agora que preparamos nosso coração, vamos apresentar a Deus a sua própria palavra. Pense agora em uma promessa específica das Escrituras que se aplique à área da sua vida onde você mais precisa de uma intervenção divina. Pode ser uma promessa de cura, de provisão, de restauração ou de paz. Traga essa promessa à sua mente e vamos orar sobre ela com fé. Senhor, assim como Daniel se apegou à tua promessa feita a Jeremias, nós nos apegamos à tua palavra viva e eficaz. A tua palavra diz: mencione a promessa aqui, por exemplo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pai, nós cremos na tua palavra. Ela é a verdade, e nós baseamos a nossa petição não em nosso merecimento, mas na tua fidelidade. Nós te pedimos em nome de Jesus que tu cumpras esta promessa em nossa vida. Nós clamamos pela manifestação do teu poder e da tua graça. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita em nossa situação, assim na terra como ela já é no céu. Nós não estamos tentando te convencer, mas estamos concordando com o que tu já declaraste. Apressa, ó Deus, o cumprimento da tua palavra em nosso favor. Declaramos em fé que a ordem já foi liberada nos céus. A resposta já está a caminho, e nós nos posicionamos firmes contra toda resistência espiritual que tente impedir a nossa bênção. Nós vestimos a armadura de Deus e permanecemos inabaláveis, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. Fortalece-nos, Pai, para perseverar em oração, para não desanimar diante do silêncio ou da aparente demora.
Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve e responde. Agradecemos porque a Tua resposta é sempre perfeita, mesmo que não venha na forma ou no tempo que esperamos. Entregamos a Ti a nossa ansiedade, o nosso fardo, e escolhemos confiar em Teu amor e em Teu cuidado. Que o nosso coração seja preenchido com a Tua paz, que excede todo entendimento, enquanto esperamos ativamente pela Tua manifestação. Amém. Ao encerrarmos este nosso tempo juntos, é crucial deixar algo muito claro. A oração que acelera o tempo de Deus não é uma técnica para obter o que queremos mais rápido. É um processo de alinhamento que nos transforma para receber o que Deus quer nos dar no tempo perfeito dele. A maior aceleração muitas vezes acontece dentro de nós. A aceleração da nossa maturidade, da nossa fé e da nossa intimidade com Ele. A espera, quando vivida sob a perspectiva de Daniel, deixa de ser um período passivo de angústia e se torna um tempo ativo de preparação espiritual, estudo da palavra e intercessão perseverante. Deus está tão interessado no que Ele está formando em você durante a espera quanto naquilo que Ele lhe entregará no final dela. Não desperdice esse tempo precioso focando apenas no destino. Valorize a jornada com Ele. Portanto, saia deste vídeo não com uma fórmula mágica, mas com um modelo bíblico poderoso. Comece a estudar as promessas de Deus para a sua vida. Pratique a oração que se inicia com adoração e confissão. Apresente a palavra de Deus a Ele com fé e perseverança. E, acima de tudo, confie que o seu relógio é perfeitamente sincronizado com o seu propósito de amor para você. Que a sua esperança seja renovada hoje. Saiba que suas orações alinhadas com a palavra não são em vão. O céu se moveu no momento em que você começou a clamar. Agora permaneça firme, vigilante e cheio de expectativa. A resposta está a caminho. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, compartilhe-a com alguém que também está no vale da espera. Às vezes, uma palavra de encorajamento é tudo o que precisamos para continuar perseverando. Escreva aí nos comentários o seguinte: minha oração alcançará o coração de Deus. Que Deus abençoe abundantemente o seu dia e a sua semana. Fique na paz do Senhor. Graça e paz.